Em uma noite chuvosa, 2 homens estavam de guarda, e lá dentro 2 homens estavam em uma reunião. Ele é um demônio, falou um deles. Não só pegou tudo que eu tinha, mas ainda aquele desgraçado cortou meus dedos. E vemos que esse é Jin Libong, o mercador de tesouro e grão-mestre da aliança. Posso estar assim, mas é melhor não me subestimar. Quero te contratar para me vingar dele. O homem pergunta se ele tem alguma característica dele, tipo um retrato, e vemos que esse é chamado de fantasma, o melhor assassino de Jianghu. Assim ele se encara e diz que ele é um jovem bonito. O assassino não entende. Assim o velho diz que eles se conheceram por acaso em uma festa. Sua atitude era gentil, junto com seu charme e sagacidade. Era algo fora do comum. Embora tenha apenas 20 anos, não havia nada que ele não soubesse, e não tinha um canto sequer das planícies centrais que ele não tivesse visitado. E assim, depois de 2 meses saindo juntos, ele me mostrou uma das suas artes marciais enquanto estava bêbado. Assim, ele se levantou e mostrou as marcas na parede. Essa era nada menos que a arte marcial especial de Naeng Lisang, a espada relâmpago. O jovem se surpreendeu, aquele padrão de relâmpago, não há dúvida. Essas são as marcas da espada relâmpago, que eu só ouvir falar em histórias. Maeng Lisang, um dos 10 maiores mestres marciais de Jianghu. Depois de sumir há alguns anos durante a Grande Guerra entre a Aliança Ortodoxa e o culto demoníaco, ele não apareceu, nem mesmo quando a guerra terminou há 20 anos atrás. Eu também não acreditei no começo, mas minhas suspeitas foram confirmadas quando o livro de artes marciais que ele segurava nas mãos. No final, só há uma conclusão. Ele matou o cara e roubou sua técnica secreta, algo mais valioso que 1000 moedas de ouro. Desde a espada da vida e da morte, até os 100 grandes mestres de Jianghu, até mesmo um dos 10 maiores mestres. Cheon Mu-ak, a espada demoníaca, foi atrás dele. No entanto, ninguém jamais voltou. Toda vez que eu mandava alguém atrás dele, ele vinha me procurar. E não só cortou os meus dedos, mas também tomava todos os meus bens. E ele disse isso quando foi embora. Eu me sinto muito bem, pois não tem motivo para eu não pegar tudo. O homem pensa que ele não deve estar mentindo, já que tentou matá-lo. Mas um garoto de 20 anos derrotando o Cheon Mu-ak, a espada demoníaca. Assim o velho disse que ele queria justificativa para pegar todos os meus bens de forma justa. Assim ele pede para ele por favor matar aquele desgraçado. E diz que seu nome é Jeok Legion. Assim ao entardecer um homem estava varrendo, enquanto alguém se aproximava. Assim o homem diz que esse era o quarto onde o jovem mestre Jeok estava hospedado. Ele foi muito atencioso com servos como nós durante sua estadia aqui. Ele era realmente uma pessoa calorosa. Os resultados da investigação sobre aquele cara. Assim, uma mulher diz que o jovem mestre Jeok mal gasta seu dinheiro, mas ele é realmente um homem elegante e romântico. Enquanto dizia que ainda se lembra da canção que ele cantou naquele dia. O assassino a observava ficar toda corada ao falar sobre o jovem. Assim, um homem diz que ouviu dizer que ele cortou os dedos de alguém alguns meses atrás. E pensa que para outros caras ricos, ele é aquele que tomou todos os seus bens. Assim, um velho ria dizendo que o jovem sempre apostava suas economias no salão de jogos, e que ele dizia que era tudo pelo futuro dele. Assim ele ria. Assim, o assassino pensa que para outros ele era chamado de o idiota que sempre perde dinheiro. A última informação dele foi que ele competiu no torneio de Murim. Esse moleque só faz besteira. Quem exatamente é esse cara? Assim ele pergunta se o jovem disse algo antes de ir embora. Ele disse que agora estava pronto para começar sua grande vida e que iria procurar uma mulher inteligente para cuidar bem dele. Assim, o assassino diz que esse cara é um verdadeiro mistério. Bem, este é o quarto onde o jovem mestre costumava ficar. Fique à vontade para dar uma olhada. Assim ele abre a porta e observa. Nada parece diferente em particular. Assim ele vê algo na parede. Conquistar Hubei. Hubei, se me lembro. 2 torneios serão realizados naquele lugar esse ano. É só uma questão de tempo até eu pegar esse desgraçado. Mas conquista Hubei, por quê? Por que ele não conquistar logo o mundo todo? É porque eu impedi ele de fazer isso. Eu disse a ele para ir com calma, um passo de cada vez. Com isso ele virá perguntando o que está ali. Nessa hora ele é acertado e desmaia. Assim alguém pergunta por que Leedion foi para Hubei.
Assim o outro diz, se é como ele soubesse o que passa na cabeça dele. Assim outro fala que eles também deveriam ir, pois não temos mais nada para fazer. Assim o velho diz que se ele ir para lá, toda a Jangu vai se agitar novamente. Assim ela diz que já passou dos 100 anos de qualquer forma. O que as leis do mundo significam para alguém como ela. Assim ele percebe que está enfiado feito espeto na parede. Assim ela fala jovem, quer uma bebida. Ele pensa que essa energia e duas foices, aquela que dizem ser a aliada mais confiável do antigo demônio celestial, a suprema imperatriz demoníaca, a espada demoníaca gêmea, Yang Hua-Yung. E aquele símbolo, tenho certeza de que ele é Naeng Li Sang, a espada relâmpago, porque o antigo grande mestre estaria com um demônio. Além disso, aquela energia demoníaca aterrorizante, Cheon Mu Ak, a espada demoníaca. Assim ele pensa no que o velho disse, que aquele era o golpe da espada relâmpago Naeng Li Sang, e que até mesmo a espada demoníaca, Cheon Mu Ak, foi atrás dele. Assim ele pergunta o porquê eles não o mataram. Assim ela diz que prometeram a ele que não matariam ninguém sem a sua permissão, e que em vez disso, destruímos seu centro de Ki e cortamos um dos tendões de sua perna. E claro, ouvi dizer que assassinos não temem a morte. Dizem que eles escondem pílulas venenosas atrás dos dentes. Então eles estão me dizendo para eu me matar, já que estou sentindo uma dor pior que a morte. Assim ela diz que não há nenhuma saída. Ele morde o veneno. Enquanto cuspia sangue, ele diz, Jeok Legion, tenho inveja dele. Ele tem sorte de ser protegido por mestres como vocês. Ele se surpreende ao ouvir aquilo, e começam a rir. Assim ela diz que ele é alguém que não precisa da nossa ajuda. Assim ele estava parado em frente a um grupo. Um deles diz que finalmente encontramos você. Você tem o livro que registra a técnica secreta certo. Assim um dele diz para não abaixarem a guarda. Muitos mestres que foram atrás dele morreram. Esse pequenino é tão destemido. Achou que sairia ileso depois de mexer com o grão-mestre da Aliança dos Mercadores. Nos vamos matá-lo. Antes de terminar, ele tomou um golpe que o lançou a dezenas de metros. Os outros chamaram pelo seu líder, e com raiva lançaram-se contra o jovem, o chamando de desgraçado. Ele parou sua espada entre seus dedos e o lançou na frente da lança. Assim eles diziam para matarem ele. Assim ele os observou. E tudo o que eles viram foi um balançar de sua espada e cabeças voando, outro sendo dividido no meio. E assim ele preparou sua mão para um ataque. E assim depois o que restou foi dezenas de corpos caídos ao chão. Parece que ele ainda não desistiu, falou o jovem. Será que cortar os dedos dele não foi o suficiente? E vemos que esse é Jeok Legion. Assim nos fala que qualquer um que empunhou uma espada durante a grande guerra entre a facção ortodoxa e o culto demoníaco. Ninguém poderia imaginar que a batalha continuaria por 13 anos. Foi um inferno sem fim, cheio de lágrimas, lamentos e derramamento de sangue. No entanto, a longa guerra foi abruptamente encerrada um dia por uma inesperada trégua. Mesmo depois de 20 anos, os detalhes dessa trégua mantêm-se um mistério. Ambos concordaram em manter em silêncio. Com o passar do tempo, novas forças começaram a surgir em Jianghu. Por outro lado, algumas famílias se tornaram fracas por causa da guerra. Assim vemos uma pessoa praticando... Mas por que inferno? Eu não consigo ultrapassar o reino das 7 estrelas. Essa é Jong Sharion, a segunda filha do líder da seita da Espada Justa. Eu preciso masterizar a arte da Espada Vermelha da Morte o mais rápido possível para restaurar a minha família. Assim, ela coloca sua espada na bainha. Estranhamente, minhas habilidades não estão evoluindo. Assim, alguém a chama. Irmã e cunhado. Essa é Jong Hwarion, filha mais velha do líder da seita da Espada Justa, e seu esposo Seo Baek. O que traz vocês aqui tão cedo? Ela diz que alguém do clã Jiangxin chegou. O espadachim Jiang quer competir com você no torneio do Dragão e da Fênix deste ano. Ela fica surpresa com isso. Assim e contado que entre os torneios de artes marciais, 2 torneios se destacam como os mais grandiosos, onde seitas, honra e até mesmo vidas ficam por um fio. Um deles é o torneio do Dragão Celestial, que é dito como o maior torneio de artes marciais. E para os jovens homens e mulheres que competem em pares, o torneio do Dragão e da Fênix, um evento que evolui jovens talentos.
Esse ano, ambos os torneios serão realizados aqui em Wuhan, em Hubei. Fazer par com uma criança já é ruim o bastante. Mas fazer par com aquele desgraçado pervertido do Jang In-jeol, sem chance. Eu não posso fazer isso. Assim ela com raiva grita: por que caralhos eu tenho que me envolver com alguém como ele? A irmã diz para ela para com o chororô e escuta o que ela tem a dizer primeiro. Enquanto isso, o marido diz para elas: por favor, não brigarem. Você sempre fica dizendo que vai trazer honra ao nome do nosso clã. Se você for selecionado para o torneio do Dragão e da Fênix, você vai ganhar um enorme prestígio. No entanto, se você for contra o clã Zhangxin, antes de ela terminar, ela correu dizendo que já falou que nunca vai fazer isso, porque você não mente sobre sua idade, e vai você. A irmã suspira, o marido tenta acalmá-la enquanto pensa que quem diria que ela puxaria tanto a sua irmã. Assim no comércio, um vendedor dizia que tinha novidades. Estamos vendendo chá do Lago Oeste de Logjin por metade do preço. Assim, um comerciante perguntou ao outro se ele ficou sabendo da novidade. O grão-mestre perdeu outro dedo dessa vez. Assim o outro diz, rindo, que parece que alguém está o punindo pelo mau comportamento. Assim ela pensa que se recusar o clã Zhangxin, pode pegar ranco do nosso clã, ou até mesmo buscar retaliação. Eles acham que podem fazer o que bem quiser só por serem de um clã poderoso. Assim, dois homens discutiam. Seu desgraçado, não foi isso que nos combinamos. O que? Você ficou maluco? Você realmente quer morrer tanto assim? Ela pensam que eles enganam e machucam uns aos outros. Assim, outro diz. Se sua senhoria pudesse emprestar sua força para este assunto, não se preocupe sobre isso. Só tenha certeza de cuidar daquilo que falamos da última vez. Eles também fazem esquemas e truques sujos. Peguem ele, ele pegou minha bolsa. Outra dizia: seu miserável, você ao menos sabe para quem está apontando essa espada. E se pergunta se essa é a Jianghu que eu sonhei por tanto tempo. Alguém falava: é o líder da Aliança Murim. E pensar que o sonho de unificar o culto demoníaco terminou de forma tão frutífera. Assim, ela percebeu que era uma peça. E observando, diz que isso é sem sentido nenhum. E pensa que mesmo se isso for uma peça, nada foi revelado sobre como a grande guerra entre eles terminou. Assim ele fala que pensa assim também. A técnica demoníaca das 9 calamidades do demônio celestial também é chamada de arte demoníaca invencível. Em um confronto de 1 contra 1, ninguém poderia derrotar ele. Além disso, a grande guerra entre eles não acabou de maneira tão trivial. O que tem de errado com esse cara? Assim ele diz que está morrendo de sede. Bora tomar uma. Só terei que pedir para você me mostrar o caminho. Essa é minha primeira vez aqui em Wuhan. Ela pensa que truquezinho ele está planejando com essa cara inocente. Assim ela diz que se ele é um artista marcial, não deve ficar agindo como um vagabundo inútil. Eu tenho alguns assuntos para tratar, então eu vou indo nessa. Assim ele pergunta se ela realmente acha que essa Jianghu tem tanto valor assim. Ela pergunta o que ele quer dizer com isso. Ele diz que seus ideais e cavalheirismo já foram abandonados há muito tempo. Essa Jianghu não passa de uma fachada. E pergunta se isso não é patético. Ela o olha. Assim pensa que precisa relaxar. Não vai se estressar com esse cara. Assim ela o olha novamente e diz que ele fala isso, mas ainda continua vivendo nessa Jianghu. Assim ela começa a ir embora. Enquanto saía, ela pensa que essa Jianghu não é ruim o suficiente para merecer esse tipo de desrespeito. Ele a observa ir. Depois sorrir. Assim na pousada Huayang. A pousada estava cheia. Eu ouvi que o torneio do Dragão e da Fênix vai ser extraordinário. O candidato favorito desse torneio com certeza é o espadachim da família Buxion. O outro diz que ele não pode subestimar o jovem espadachim da seita Namak ainda. Assim ele nota a garota entrando. Ela pensa que isso é por causa do torneio. Tem muito mais pessoa que o normal. Olha se não é a jovem senhorita Jong da seita da espada justa. O que te traz aqui sozinha? Eu só queria uma bebida leve. Assim ele diz que estão muito cheios. Então os únicos assentos vazios estão na sala especial. Assim ele pede que lhe acompanhe. Assim ele diz por ela ser conhecida como a melhor de Wuhan. Então lhe darei um desconto. Ela pensa quem na Terra espalhou esse tipo de rumor. Eu normalmente não visito pousada sozinha. Mas depois de tudo, o assunto com o clã Zhangxin e aquele cara estranho mais cedo.
Assim ele diz que se encontraram de novo. Se eu soubesse que nos veríamos de novo aqui, eu teria vindo com você. Ela pensa que sua sorte está uma merda hoje. Assim ele pergunta sobre esse torneio. Você sabe como se registrar como um participante? E qual é o prazo para se inscrever? Ela pensa se por acaso ele tem um buraco negro na barriga para comer tudo aquilo, você não tá falando sério sobre participar, está? Mas é claro, vai ter um monte de garotas bonitas lá, certo? Eu tenho um rosto que costuma chamar bastante atenção. Eu venho viajando desde os 10 anos, e onde eu passava sempre tinha garotas correndo atrás de mim. Ela pensa que nem ferrando. Ele sempre foi esse tipo de pessoa. Ela lembra de ele falando que a Grande Guerra não acabou de maneira tão trivial. Ele está agindo completamente diferente de antes. Assim ele diz que então entendeu quem é a mulher mais bonita em toda Jianghu. Assim ele diz que é a sua mãe. Sua mãe, repetiu ela. O quê? Você está desrespeitando a minha mãe só porque ela está ficando velha? Ela diz que não, não é isso. Merda porque fiquei confusa. O que eu fiz de errado? Bem, deixando isso de lado, eu estou ansioso sobre a vinda de um grande evento, então isso me faz ter fome mais que o normal. Então essa fome é por causa do torneio? Quê? Nah, eu obviamente vou vencer esse torneio. Assim ele diz que está querendo conquistar o Bei esse ano. O Bei? Ele vai conquistar o Bei? Tem um monte de coisa para se preocupar, e ainda mais um monte para fazer. Em tempos como esse eu realmente fico com fome. Você quer vencer o torneio e conquistar Hubei? Você não está sendo um pouco arrogante? Assim alguém chega dizendo que pensou em ter escutado uma voz enquanto passava. Então era você, jovem senhorita Jong da seita da espada justa. Já faz um tempo. Vemos que esse é Jiang Ingyeol, o sucessor do clã Jiangxin. Assim ele diz. Vamos beber algo aqui também. Bem, deveríamos... Vemos que essa é Jiang Yinhua, a irmã mais nova do Jiang Ingyeol. Assim ele pergunta como ela esteve todo esse tempo. Ela pensa que esse maldito hábito dele de escanear o meu corpo está mais forte do que nunca. Eu quero esmurrar ele, mas eu acho que vou ter que me segurar. Nessa hora ele percebe algo. Aquele moleque está comendo sem se importar com eles. Assim ele diz que parece que tem mais alguém aqui. Ele vai e joga dinheiro na comida dele. E diz que isso é para pagar a conta. E se ele tiver acabado de comer, poderia por favor sair dali? O prota o encara.